Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre a Mills. Foi um pedido de vocês aqui, inscritos do canal e inscritas. Sábado geralmente eu coloco para vocês um conteúdo mais de longo prazo, tá? Esse sábado aqui deixei só a Fleury, se eu não me engano, para longo prazo. Mas a Mills, como ela participa do setor de construção civil, eu acho que eu comentei sobre a Cyrela semana passada. E eu vou fazer mais um vídeo sobre uma empresa ligada ao setor de construção civil, porque tem sido muito pedido por vocês aqui. Vamos lá, Mills. Se você não conhece, vamos conhecer um pouquinho dela. Uma empresa que presta serviços de construção civil, né, de engenharia especializada. Ela foi fundada em 80, listada na Bolsa em 2010, cerca de 847 empregados, isso atualizado em 2018, segundo o site do Edu Cavalcante. Sede é o Rio de Janeiro. Bens industriais, construção civil e engenharia. É um das maiores prestadoras de serviços especializados de engenharia do Brasil, concretagem, tubo, escadas, enfim, tudo ligado à construção civil ela vai fazer. Eu vou mostrar para vocês o portfólio dela. Tá? Novo mercado, 100% de tag along e 37,3% de free float. Tá certo? Endividada, deixou de ser endividada em 2019. Então percebam aqui, olha que mudança estrutural bem legal, porém ainda o resultado não veio. Então, como o mercado financeiro, preço vem antes de resultado, porque a gente tenta precificar a expectativa é sempre futura, você pode perceber, a gente vai olhar a análise técnica que o preço dela está voando. Tá? A alavancagem baixa vai entrar 2020, entrou 2020 preparada para um crescimento. Tá certo? Então, todo mundo que está ligado à construção civil acaba que aproveitando nos ciclos positivos da construção civil uma bela enxurrada aí de altas fortes nas ações que são representadas nesse setor. Composição acionária, então aqui a gente vê de uma maneira bem enxuta, tá? Esse Southern Cross Group, tá? Essa Solair Argentina, né? Solair Solares Argentina aqui, família Nat, depois é o Free Float. Se a gente entrar bem detalhado a sua composição acionária, já eu trago para vocês, tem alguns fundos aqui. Quem que é a Mills? Né? Então, oferecemos nossos produtos e serviços por meio das unidades de negócio, construção e rental. Entregamos aos nossos clientes soluções de engenharia em formas, escoramento, equipamento de acesso, seja mecanizado ou não, para atender todos os tipos ou todos os portes e tipos de obras, tá certo? Vamos lá, acesso, portfólio dela, escadas, andaimes, fachadeiro, andaimes elétricos, enfim, estão todos aqui. Escoramento, sistemas para escoramento de lajes de todos os tipos, formas, concreto, seja para construção residencial e também para obras de grande porte, construção barragens hidrelétricas, por exemplo. Sistemas especiais, soluções para atender obras mais complexas, como a construção de pontes e viadutos. Ou seja, ela desmembra aí, a sua capilaridade vai, vamos supor, desde o residencial, tá, o que eles consideram pequeno porte, até o complexo, como por exemplo obras de arte, né, viadutos, pontes, etc. Tá certo? Aqui ela tem um valor de mercado de aproximadamente 1,9 bi. Tá? E se você quiser saber um pouco mais detalhada a sua composição acionária, tá? Aqui no site Meus Dividendos, temos aqui Snow Petrel aqui com 13,48, depois o fundo de investimento em participações Axon, tá? Com 7%, Brand S Investment Partners com 5,02. Tá? Então aqui um pouco mais detalhado, BTG Pactual Gestão com 5,5. Tá? Fama Investimentos com 6. Então aqui a gente desmembra aí alguns fundos participando do papel. Tá certo? Bom, feito isso, é uma empresa ainda deficitária, por isso que eu vou pular a parte da fundamentos aqui para vocês e vou trazer de 2009 até 2018, tá? Os resultados dela. Então 2014, 2015 ela entra no déficit e lá fica. Tá? A ideia é que 2009 tenha sido melhor. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem, então estamos aqui com os trimestres isolados. Lembrando que na época superavitária dela, a Mills oferecia para os seus acionistas dividendos, tá? De maneira até consistente. Tá? Deixou para déficit, tchau dividendos. Pior momento, 2016. Tá? E aí teve um pico aqui em 2018 e 2019
já começa a controlar, tendo aqui um único TRI no positivo, em 2018 ainda. 2019, vamos ver como que vai ser o quarto TRI, mas por enquanto a expectativa é que ele seja abaixo da linha do zero. Tá certo? Então 2019 não teve nenhum respiro no superávit. Esperando aí o quarto TRI. Se você comprou a Mills há 5 anos atrás, você está com 55% de ganho. Então, ou seja, a empresa deficitária, mesmo assim, gera valor para os acionistas. Louco, mas bem-vindo ao mercado financeiro. Tá? A análise técnica que eu trago para vocês é o gráfico mensal, então gráfico de longo prazo. Tá? O grande destaque que eu trago é a volatilidade de alta primeiro. Então, esse é o meu maior destaque para vocês entenderem, segundo a minha opinião, como metrificar a volatilidade dela. Tá? Ela tem um fluxo comprador muito característico de aproximadamente R$ 4,30, R$ 4,50. Tá? Se pegar esse cara, fibonatizá-lo, né? Trazer para um passado um pouco mais recente, chegamos aqui ao topo de 5,95, depois a gente plota esse cara para cá, chegamos muito próximo a esse topo e agora estamos aí chegando a mais um nível de alvo aqui em 10,48. Tá? Então essa é a primeira pegada, saber que sim, se ela tiver uma retração forte acima de R$ 4,50, ela tende a ficar lateralizada, simplesmente porque o fluxo no curto prazo é de R$ 4,00 e pouquinho. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago, ou pontos que eu trago, são os suportes fortes deixados. Né? Então 6,56, tá? É o mais próximo do preço, 5,90, 5,75, 5,26, depois somente 4,24. Tá? Isso aqui é longo prazo. Então se ela vier para uma retração desse quilate, eu não mais vou acreditar em 4,50, mas em todo esse fluxo. Tá? Então ela provou, a Marisa fez o mesmo movimento, né? Ela provou vencer essa região aqui de inflexão muito forte. Tá? Vejam que por price action não precisa, eu sempre falo, não precisa de curso nenhum, né? Só visual. Então fundo, tá? Suporte, aí rompeu de baixo para cima, resistência, de baixo para cima, resistência, de baixo para cima, resistência, resistência. Então agora, se vier o presente de 2020, pode ser algo nesse sentido. Tá? E aí, vamos supor que ela pare de subir desde já, ela já tem um alvo projetado de R$ 9,00. Então esse cara a partir daqui, por exemplo. Tá? Bom, Fibonacci também é interessante, então eu estou estudando toda a queda dela. Tá? Eu poderia estudar essa queda, tá? como poderia estudar a que eu estou mostrando para vocês, que é essa inteira aqui. Tá? Tanto faz, né? Os pontos vão variar pouquíssimo aqui. Se você quiser, para quem manja de Fibo, aí já acompanha no canal há um tempo. Se quiser estudar esse ponto aqui, também dá. Vejam que entrelaça 6,95 a 6,56, aqui 4,51 a 4,75. Tá? Mas o movimento, para deixar bonito, é esse aqui. Ó. Pum, 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 pum. Tá? Faixa de alvo e divisor de águas aqui entre 14,51 a 14,75. Tá? Ponto já atual de suporte 6,56 a 6,95. Tá certo? Então essa é a grande faixa de preço onde há potencialidade de topo e depois de resistência. Tá certo? Venceu esse cara aqui, pula direto, na minha opinião, não tenho mais resistência nenhuma, até R$ 23,00. Tá? Aqui é uma janela que, ilustrando para vocês, né, visualmente parece pequena essa janela aqui, né, de 14 a 23, mas são R$ 9,00 aí, certo? Então é bastante, cara. Na minha opinião, é bastante mesmo. Tá? Então você pode escolher em ser paciente, esperar ela vencer, tocar de cima para baixo e pumba, rumar para os 23. Tá? Mas a oportunidade nesse momento, a ação já está no meio do caminho. Tá? Vai muito do seu perfil, obviamente, mas por preço, né? Análise técnica está no meio do meu risco, certo? E muito mais próximo do retorno. Então aqui fica negativo o retorno em cima do risco. Tá? E quem vende é muito importante também. E a venda foi muito característica para mim, na minha opinião, tá, galera? Então, o que nós fizemos? Tum, tum, tum. Certo? E de uma maneira bem torta, nós fizemos mais um tum aqui. Então, este fluxo aqui, de aproximadamente, deixa eu pegar o número aqui certinho, R$ 4,09. Aqui nós tivemos
3,77. Se somarmos aqui, 4,77. Tá? Então, vamos colocar aí de 4,77 a 3,67. É mais ou menos R$1 de diferença. São os grandes fluxos vendedores, na minha opinião. Então, tanto esse cara aqui vai para o preço presente, trago a valor presente. Esse cara também, certo? E ele total também. Pão. Tá? Vejam, então agora, apesar de rabiscado ter ficado esse gráfico, vejam como a região de interesse é coladinha, é próxima. Então eu elimino aqui o estresse de pensar se está barato, se não está, está barato, não está, está barato. Opa, aqui está barato. Na minha opinião, até preciso colocar o disclaimer aqui. Então, disclaimer na tela, essa é a grande jogada, eu acho, para muitas ações em 2020. Tá? Por quê? Muitas ações em 2020 já fizeram esse movimento aqui, ó, pão, e retestaram. Pão. A Mills fez 2 vezes esse movimento. Para os que tomaram mais risco, esse movimento foi aqui, ó, pão, certo? Foi um fluxo muito parecido com esses de quedinha aqui, ó. Já explodiu e fez de novo a mesma quedinha aqui. Tá? Parece menor aqui em cima simplesmente porque o preço saiu de R$1 e foi para 7. Tá? Então é natural. E já andou. Então 2020 é muito mais pró-tendência do que inversão de tendência. Né? A troca de mindset, eu acho, né? Continua sendo para cima, continua sendo melhor comprar do que vender em muitos ativos, só que já não é mais o Cerveró o cara a ser seguido. Tá? Porque ele já aconteceu em 2019. É muito mais isso daqui, ó. Boom. É acreditar em tendência. Tá? Porque a inversão já aconteceu. Tá? Aqui já rolou a inversão de tendência. O reteste teve 2 vezes. Agora é o terceiro. Você vai acreditar. Tá? E sempre na continuação da tendência. Tá certo, galera? Então, dessa maneira, esses são itinerantes. Né? Conforme for aumentando aqui as cotações, a gente sobe, valorizando, a gente sobe também. Mas é uma faixa bem enxuta, né? É um retângulozinho bem enxuto, o que é bacana para nós. Não fica aquele retângulo gigante com vários pontos. Aqui são bem próximos uns dos outros. E os estáticos estão na tela. 4,51 divisor de águas e 4,71 a 4,75. É a primeira resistência aqui, o divisor de águas. Depois as resistências mesmo estão lá em 23 e 29. Tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.